pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. E nós somos os Brasileiros ao Mundo. Nós moramos aqui no Canadá e compartilhamos toda a nossa vida aqui com vocês. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, já clica aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. É isso aí. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. E no vídeo de hoje, a gente tem uma novidade. Estamos nos mudando, vamos sair de Moncton, mas se você não assistiu o último vídeo, você tem que voltar ao vídeo para entender algumas coisas que estão naquele vídeo, que é o vídeo onde a gente conta que pediu a demissão. Então a gente vai deixar aqui embaixo para vocês irem lá assistir. Então é isso, bora pro vídeo, bora entender por que a gente está nos mudando. Bom, pessoal, a gente mora no Canadá, vai fazer quase 2 anos, e a gente mora em Moncton faz quase 2 anos. Então, essa cidade foi a nossa primeira cidade aqui no Canadá. É uma cidade que acolheu a gente, é uma cidade onde a gente de fato entrou na cultura canadense. E como a Ana Paula falou, chegou o momento que a gente vai se despedir dessa cidade. Bom, para quem não conhece, Moncton é uma cidade bem pequena, né? É considerada a província mais pobre do Canadá, tanto pelo salário mínimo ser o mais baixo de todo o Canadá, né? Aqui o salário mínimo é de 13,75 e aqui o imposto é o mais alto do Canadá. A gente paga 15% de imposto aqui sobre as coisas, então por isso que a nossa província é considerada a mais pobre do Canadá. Então Moncton fica na província de New Brunswick. New Brunswick fica no Atlântico Canadense. Essa cidade aqui não é a capital da província, mas é a cidade que tem a maior concentração de pessoas. Então é a maior cidade de toda a província onde a gente mora. Exatamente. Quando a gente pesquisou, né, para vir para cá, no caso do Luiz Otávio, a gente estava muito ciente que a gente estava vindo para uma cidade pequena. A gente sabia das nossas escolhas, né, mas a gente tinha objetivos maiores, né? A gente buscava emigrar, a gente buscava uma tranquilidade. E a gente estava disposto a ficar aqui, porém algumas coisas foram mudando ao longo desses 2 anos aí e a gente começou a sentir necessidade de procurar algo a mais, né? A gente não é muito de vida noturna, de balada, de etc, mas a gente é dos rolês gastronômicos, a gente gosta de sair para comer, a gente gosta de ir num barzinho, a gente gosta de novidades. E acaba que Moncton é muito pequena, então as coisas fecham muito cedo. Por exemplo, o shopping aqui da cidade tem dias da semana que ele fecha às 5 da tarde. Então a gente sai às 5 do trabalho, o Luiz sai às 8, então acaba que a gente ficava meio limitado e a gente começou a sentir necessidade de procurar por mais, né? Aqui também a gente percebeu que começou a fechar alguns comércios daqui, né? Já não tinha tanta opção de comércio e começou a fechar, né? Por exemplo, fechou a loja da Tommy, que era uma loja quase que a única de marca que tem por aqui, né? A Tommy. Fechou a Victoria's Secret, desde que a gente chegou, ela já estava fechada. Agora, essa semana, fechou a Swarovski, fechou a Bath Body Beyond, que tudo bem, nem ligo porque é mó cara. Mas enfim, a gente começou a sentir essa necessidade de procurar por mais. E outra questão que a gente colocou na balança também é justamente oportunidades, né? Então, como a Ana Paula falou, hoje a gente mora em uma província que estatisticamente é considerada uma das mais pobres do Canadá, tá? Não é a gente que está falando, são números que falam isso. Então a gente percebe que as principais oportunidades de carreira, de crescimento, enfim, profissional que a gente pode conseguir no Canadá estão nas principais províncias do país. Então, se a gente ficar a vida inteira aqui, a gente pode se limitar em relação ao nosso crescimento profissional e pessoal. Então, devido a essa questão também, estrategicamente para a gente, hoje não faz mais sentido permanecer aqui aonde a gente está. Então, é por conta desse fator também que a gente repensou em relação a estar aqui e se realmente vale a pena ficar na cidade que a gente está, na situação que a gente está, como falamos para vocês, há quase 2 anos já nessa cidade. Então, pensando em perspectivas de crescimento
profissional, a gente percebe que as principais oportunidades não estão aqui. E fora que, assim, por mais que aqui seja uma província boa, né, as coisas são mais baratas, o aluguel, né, quando a gente postou sobre o aluguel, muita gente comentou, né, que era muito barato, que nas outras províncias a gente não conseguiria algo assim. A gente não pode também se limitar a pensar só nisso, né? Existem N fatores por trás de uma mudança e que a gente não pode se prender a estar pagando um aluguel muito barato, enfim. E a gente começou a perceber que a gente não se via mais comprando uma casa aqui, por exemplo. A gente não se via mais querendo ficar aqui muito tempo, até porque a gente quer ser pais e a gente talvez entenda que os nossos filhos não iriam querer ficar numa província tão pequena também. Então a gente perderia os nossos filhos muito rápido, eles iriam voar muito mais rápido do que a gente imaginasse se a gente ficasse numa província menor, né? Porque a gente percebe que aqui a galera sai, os filhos das pessoas saem estudar pra fora. Então a gente começou a avaliar muitas coisas e entendeu que era o momento de mudar, que a gente precisava de mais, a gente precisava de mais atração, talvez, né? De restaurantes novos. E também a questão de Moncton ser muito longe de tudo. Como assim? Aqui em Moncton tem aeroporto internacional, mas acaba que tudo que a gente vai tem que ter uma conexão para uma cidade maior. Então, pra gente ir pro Brasil é muito mais caro, porque a gente tem que ir para Toronto ou para Montreal. Para chegar aqui, as nossas malas não chegaram porque vem um voo muito pequeno para cá. Então, acaba que nem sempre vai ter espaço para as nossas malas virem, acontece de extraviar, enfim. Então, a gente começou a ver que a gente precisava de mais. E aí, a gente tomou essa decisão de mudar daqui nesse ano e parar de deixar para depois também. Outra coisa é que é difícil a gente chegar na primeira cidade, o primeiro país que a gente mora, sem ser o Brasil, e falar, é aqui que eu vou morar para sempre, sendo que a gente não conhece nem um quinto do que é o Canadá. Então, acho que a gente está numa fase de fato entender aonde a gente quer criar raízes aqui no país, e como eu falei para vocês, é difícil a gente chegar num lugar e falar, não, é aqui que eu vou morar para sempre, sendo que a gente não conhece praticamente nada ainda do país e a gente percebe que as principais perspectivas de crescimento não estão aqui. E a gente sabe que o Canadá é muito grande, igual o Luiz falou, então a gente precisa olhar para outros lados para depois entender se realmente é em Moncton que a gente quer ficar ou não. Enfim, a gente pode ir para outro lugar e de repente achar que Moncton é muito maravilhoso, pode acontecer, né? A gente tá aberto para tudo. Inclusive, uma coisa que sempre perguntam pra gente é se a gente pensa em mudar de país. Hoje eu acho que a gente não pensa em sair do Canadá, assim. Eu tenho um pouquinho de vontade de ir para os Estados Unidos, mas só para passar uma temporada, até porque os vistos lá são um pouco mais complicados, né? Mas a gente não tem vontade de sair do país, então vai da gente buscar a melhor província, né? E é isso que a gente vai começar a fazer agora, mudando daqui de Moncton. Bom, uma outra questão que pesou muito pra gente decidir sair de Moncton foi a questão da saúde pública daqui, né? Que, pra quem não sabe, tá cada dia mais difícil aqui as coisas, né? O governo não tá dando muito incentivos pra saúde pública aqui, então acaba que a gente fica meio preocupado em precisar da saúde e talvez não ter o suporte necessário. Então a gente percebeu que em outras províncias a saúde é muito melhor que aqui, e a gente, como quer ser pais, né, e vai precisar de saúde pública para um parto, enfim, a gente acaba ficando preocupado e também pesou muito na balança a questão da saúde pra gente. Eu acho que foi um dos principais motivos, né, o nosso medo, assim, de precisar e não ter um atendimento. É claro que tem experiências positivas e tem experiências negativas, então cada um avalia o que é melhor para si. Aqui a gente tá dando a nossa opinião, porque nós vamos sair daqui, e esse ponto da saúde pesou muito na nossa decisão. A saúde no Canadá, de uma maneira geral, não é das melhores do mundo. É claro, o Canadá tem estrutura, tem hospitais, tem tecnologia. O problema é que falta profissionais para atender a demanda do país. Então, é por isso que a saúde aqui é uma saúde mais emergencial, não é uma saúde preventiva, como tem no Brasil. Então, por exemplo, Outubro Rosa, mês das mulheres lá, prevenção ao câncer de mama. Novembro Azul, dos homens lá, em relação ao câncer de próstata. Aqui no Canadá não existem campanhas assim de prevenção sobre doenças, como tem no Brasil, devido à falta de profissionais que eu acabei de falar para vocês. Então, eu acho que de uma maneira geral, em outras províncias tem mais pessoas para atender a demanda. Aqui a gente até, infelizmente,
vê notícias recorrentes de pessoas que estão morrendo na fila de hospitais, tá? Ela chega lá para ter um atendimento, mas não tem profissionais, acaba esperando muito tempo e acaba falecendo. Não é sempre que tem, mas tá começando. Aconteceu, né? Acho que é a terceira pessoa, né? Eu acho que é a terceira, quarta pessoa que aconteceu desde que a gente está aqui. Vocês podem falar, nossa, mas 3, 4 pessoas é muito pouco. Mas pro Canadá é muito, porque eles prezam muito a questão do atendimento. Então, quando acontece isso, é um sinal de alerta que está tendo esse déficit, né, Inclusive a gente vê algumas ações do governo, eu vi alguma coisa essa semana de que eles iriam dar como é que é? Não é auxílio, como é que fala? Um incentivo para enfermeiras em Halifax, se eu não me engano, não sei onde é que foi. E aí, tipo, a gente acaba vendo que não tem incentivo pra cá, sabe? Tipo, não tem, vamos chamar mais gente pra vir pra cá, vamos abrir um programa, não sei do que, não tem. Então acaba que a gente fica meio limitado ali, meio com medo de precisar e não ter. Lembrando, tá, pessoal, que essa é a nossa visão, é a nossa opinião em relação ao tema. Como a Ana Paula falou, existem relatos positivos e relatos negativos. Então, essa é a nossa visão sobre o que a gente achou, o que a gente está sentindo nesses quase 2 anos morando nessa cidade. Então, é por isso que a gente sempre deixa claro isso, né? Inclusive, no vídeo que eu contei aqui sobre o Medicare e tal, a gente conseguiu ser atendido, foi um belo do atendimento, eu tinha ficado muito feliz que finalmente a gente tinha um médico de família e tal. E do nada deu um problema no nosso Medicare, a gente tá sem assistência médica. Então agora, se a gente precisar de uma assistência médica, a gente tem um médico de família, mas precisa pagar porque a gente tá sem o Medicare. Por uma coisa assim que não foi culpa nossa, foi uma carta que não chegou na nossa casa, porque tudo aqui é por carta, né? E aí agora a gente tá assim, dependente, tendo que pagar sem ter acesso à saúde pública, então é meio complicado aí essa situação. Pois é, pessoal, mas antes da mudança tem coisas que a gente vai fazer. Então, em breve aqui no canal a gente vai compartilhar mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Tem muita gente que já está curiosa, perguntando pra gente, então não perca. Se você não quer perder esse conteúdo e mais conteúdos que estão por vir, não deixe de se inscrever no canal, assinar o sininho, comentar aqui o que vocês acham e para onde vocês acham que a gente vai se mudar. Isso aí. E ainda nessa semana a gente traz para você um outro vídeo com uma outra novidade para vocês, porque esse mês aí a gente tá cheio de novidades. Então já vai deixando aqui nos comentários para onde vocês acham que a gente tá mudando. E no próximo vídeo a gente vem contar mais para vocês sobre essas mudanças que estão acontecendo na nossa vida. Mas é isso. A gente é muito grato a Moncton, a tudo que Moncton nos ofereceu. A gente cresceu muito aqui, tanto profissional, quanto na língua, quanto na cultura. Enfim, foi muito bom. Mas chegou a nossa hora de partir e a gente tá muito ansioso também para essa mudança acontecer. É isso aí. E mais cenas no próximo capítulo. Isso aí, mais surpresa. E se você gostou desse vídeo, já clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário aqui pra gente e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileirosaomundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.